Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos pais, educadores, cuidadores, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar com uma mãe conhecida do público, pelo menos para quem ouve rádio, mais precisamente a Rádio Renascença, no horário das 16h20. Falo da locutora das tardes, Filipa Galrão. A Filipa revela ser uma ativista no que toca à parentalidade consciente. Estar informada é uma das suas armas para responder às necessidades dos dois filhos. Nesta conversa, vamos saber a visão que a minha convidada tem da maternidade, sendo uma mãe consciente. Filipa Galrão nasceu numa aldeia, da qual nunca fez questão de sair. Locutora da Rádio Renascença, mãe de 2 filhos. E claro que, como muitas mães, desdobra-se entre 1001 tarefas, sendo que ser mãe deve ser, acredito, a maior delas, ou pelo menos a mais importante. Olá, Filipa, bem-vinda. Olá, obrigada por me receberes. Olá, obrigada eu. Temos aqui uma coisa muito em comum, que somos ambas. Tu ainda tens a sorte de viver na aldeia. Eu nasci na aldeia, mas não tenho a sorte de continuar na aldeia, porque a tua aldeia também é uma aldeia mais próxima, digamos assim, de Lisboa, não é? Mas é uma sorte, Filipa. É uma sorte, mas sabes que a maior sorte de todas é por ter uma rede de apoio aqui. Acredito. Já tu falas muito sobre isso e é mesmo. Nos tempos modernos, mais do que claro que viver no campo tem as suas vantagens, mas mais do que viver no campo ou na cidade, a rede de apoio é o mais importante. E quer tenhas filhos ou não tenhas filhos, não é? Vivemos numa sociedade já tão individualista e tão virada para dentro que escolher-se o sítio para morar perto das pessoas que te podem ajudar, pessoas ou instituições ou o que seja, é das coisas que eu acho mais importantes. É preciso haver estes braços, não é? E nem sempre isso acontece. Eu começo por uma frase tua. Tu disseste, ter um filho ensina a olhar para os outros. Achei esta frase muito, muito interessante. De que forma? Quando o teu primeiro filho nasceu, tu dizes que é uma grande experiência, não é? Que é a grande experiência. Tu começaste a ver os outros e o mundo de outra forma. Sim, essa frase, já não me lembro em que entrevista foi, mas acho que vai muito no sentido de, quando tens um filho, começas a pensar que aquela pessoa pode mudar o mundo, não é? Aquela pessoa vai ter o seu impacto e tu vais querer que ela seja a melhor pessoa possível. E isto não é na perspectiva da perfeição, de ter um melhor emprego, ou que seja, mesmo como pessoa que se construa e que seja o melhor que puder ser. E isso fez-me olhar para toda a gente assim, não é? Do género, todas estas pessoas já foram crianças, não é? Até o Putin já foi criança. Sim. Que infância é que ele teve? Eu já tenho pensado nisso também. Sim, está bem. Mas antes de começarmos a chamar as pessoas de monstros, não é? Ou de coisas más, pensar um bocadinho nisso. Aquelas pessoas já foram crianças e se calhar não foram crianças olhadas como crianças ou olhadas como pessoas que podem mudar o mundo para melhor. E então comecei também eu própria a educar-me nesse sentido, não é? Se calhar criei mais empatia, se calhar... Não é se calhar, É a tentativa, Filipa, se me permites, de sermos a nossa melhor versão, não é? Porque vais ser o exemplo. O exemplo, exatamente. Nós vamos ser o modelo dos nossos filhos. Sabes que nós aqui em Montessori temos um dos pilares da pedagogia, é o adulto preparado. Portanto, Maria Montessori pensou nas crianças, obviamente, mas também pensou nos adultos que educam e cuidam as crianças. E, portanto, depois ela dá ali uma série de dicas de como é que o adulto nunca chega a ser preparado. Para já essa... Não fiques... Não, nunca chega. O que é que ela diz? É um caminho que está sempre em autoconstrução. Não há ninguém, não há nenhum pai ou nenhuma mãe, a não ser que seja inconsciente, que acha que é perfeito.
porque nós somos seres humanos, não é? Portanto, nós falhamos, nós estamos cansados e às vezes não nos apetece ler aquela história e às vezes não estamos com tanta disposição, e ela fala nisso e diz que o importante é ter essa consciência e também não mentir às crianças, porque parece também há a ideia, não é? Não sei se sentes isso também na tua experiência como mãe, que temos que estar sempre bem, temos que estar sempre bem dispostas, temos que estar sempre com vontade de ir brincar, de ler o livro, e às vezes não estamos, não é? E às vezes nem é só isso, às vezes até são coisas que não estão relacionadas diretamente com tarefas que temos que fazer com eles, são, estás realmente triste ou alguém te disse uma coisa que não gostaste e estás a chorar. Permitires-te chorar ao pé do teu filho e explicares-lhe porque é que está a acontecer, não é? De forma a que ele compreenda, acho super importante, mas é uma desconstrução que eu própria tenho vindo a fazer porque não fui ensinada dessa forma. Nós não fomos, praticamente não fomos. Não estar preparada para isso porque atribui a essa vulnerabilidade dos pais uma fraqueza perante a criança. E a criança vai crescer a ser manipuladora, a fazer tudo o que quer, todas aquelas coisas que nós ouvimos sobre educação permissiva, não é? Sim. E eu tenho que fazer um grande esforço, e lá está, é consciente. É um trabalho, não é? É mesmo um trabalho. Para que isso não aconteça, para estar ali no meio, para que seja equilibrado. E aquilo que eu acho é que a parentalidade consciente, não é? Seja, quer sigas a pedagogia X ou Y, está aí, nesse equilíbrio. Sim. E aquilo que eu começo a achar, ou que eu vejo acontecer, é os pais estão cada vez mais despertos para essa necessidade, não é? De serem conscientes e de se prepararem, mas a sociedade ainda julga muito esses pais como aquilo ser desequilíbrio, ser uma ponta, ser como dizias há pouco, fanático por algo. Sim. Radical. E não é, acho que é precisamente o equilíbrio. Há uma pressa em que as coisas fiquem como o adulto quer que fiquem, não é? Porque também o tempo, a falta de tempo para tudo e a sociedade ser assim muito, muito acelerada e muito frenética também assim o exigem, e aquela criança está como que a incomodar a vida adulta a acontecer, não é? E nós não temos tempo para parar e dizer, mas não estás bem ainda, porquê? Sim. Ou o que é que eu posso fazer para te ajudar, não é? Sim. Mais facilmente fazemos isso com um adulto, mas não fazemos isso com uma criança. Porque a criança, e mais uma vez, vivemos neste mundo adultista, não é? Como se diz, o adultismo. Sim. Exato. A criança é uma subcategoria, não é? Não é gente. Ainda não é gente. A verdade é que o que está por detrás de tudo isto, não é? Isto não sou eu a dizer isto, existem estudos sobre isto, não é? O que está por detrás da manipulação, da violência, seja física, seja psicológica, é assim um segredo muito escondido, que é a sociedade, no geral, não considera a criança como uma pessoa. Podem pesquisar, adultismo, podemos não querer admitir isto, mas na realidade está aqui bem escondidinho, por isso é que nós dizemos, já chega, vá, despacha-te. Por isso é que quando a criança vem com o desenho e nós estamos no telemóvel, tão giro, mas não estamos a ver. Porque a questão é que nós fazemos isto com um adulto, quer dizer, às vezes até fazemos, mas vá. No geral, não fazemos, não é? Porque nós não respeitamos na realidade, a nível geral. Porquê? Porque achamos que a criança é menos. Mas isso é um problema estrutural, mas claro que tem que começar em nós, não é? E tem que começar, se calhar, dos pais, porque se nós, pais, que já temos uma consciência maior para a criança, fazemos isso, imagina quem não tem filhos, não é? Sim. E aquilo que eu acho, e o post até hoje mais polémico que eu fiz no meu Instagram, e eu não sou dada a polémicas, estava relacionado com isso, porque eu fiz um post quando estava muito chateada com o facto de haver pessoas em restaurantes que estavam constantemente a julgar os pais porque a criança estava fora da mesa, ou estava a fazer barulho, ou estava a correr, e ao ponto de me terem dito controle a sua criança. Pronto. E isto fez-me refletir, até porque observo, isto é experiência própria, e obviamente a minha opinião vem muito da experiência própria, que a sociedade não quer crianças a incomodar e que as pessoas tratam a criança como é teu filho, és tu, é tua responsabilidade. Sim. Tu é que o quiseste ter. Então agora controla. É a mesma coisa. Filipa, faz o que for preciso, mas controla. Sim, exatamente. Controla porque eu não quero a tua criança, que é tua, não é do mundo,
Sim. Não é de mais ninguém, é uma coisa que está aí, que é quase como escolheres, sei lá, vestir cor-de-rosa em vez de verde. Eu não quero que ela incomode aquilo que eu estou aqui a fazer. E eu acho, não acho, tenho certeza, que se integra muito pouco as crianças na sociedade. Muito pouco, muito pouco. E ao não integrares a criança na sociedade, não estás a integrar os pais dessa criança. E nós vemos isso acontecer em N sítios. Sim. E tudo bem, restaurantes só para adultos, hotéis. Claro, até nós enquanto pais podemos querer essa situação. Mas, sei lá, eu posso escolher, ou eu posso decidir, ou eu conhecendo a minha criança, se ela vai estar bem porque eu vou ao teatro e ela está ali ao meu lado, ou porque eu vou ao cinema e ela está ali ao meu lado, Sim. ou porque eu vou à igreja e ela está ali ao meu lado. Se eu achar que ela está a perturbar, ou se está a acontecer algo que está a ser realmente incómodo para toda a gente, eu saio. Mas nós conhecemos as nossas crianças, não é? Sim, o problema, Filipe, é que se calhar há pais e pais, obviamente, é que tu tens essa consciência. Quando os teus filhos estão num sítio a incomodar, tu própria, não é? És a primeira a retirar-te. Eu faço o mesmo, mas se calhar nem toda a gente tem essa consciência. E por isso é que depois se calhar há... Isto estou eu a fazer aqui de advogada do diabo. Por isso é que se calhar depois há a tal crítica massiva, porque nós já vimos situações, não é? Que realmente são inadmissíveis, não é? Mas antes da crítica, eu acho que também falta aqui outra coisa, que é, nós enquanto adultos, em vez de irmos lá e direcionarmos para a criança, que é o que acontece, e aquela criança não sabe, nem entende, nem sou eu, nem me reconhece a mim nenhum direito, porque sou um adulto que ali chegou de novo, porque é que eu não me dirijo ao adulto e digo, precisa de ajuda? Exatamente. Em vez de ser, controla a sua criança. Mas não há essa compaixão, a verdade é que não há. Não há é logo a crítica. É logo o julgamento, é logo não o ensinou em casa, não está a educar bem. É isso, se fosse meu filho. Se fosse meu filho. Já tinha levado uma estalada. Tipo, tu não conheces aquele contexto daquela criança, não sabes o que é que está ali a acontecer, não é? Sim. Acho que aí sim seríamos, de adulto para adulto, faríamos a coisa se calhar certa, mas é difícil e também é difícil para mim, não para todos, porque isto é esta nova consciência educativa, digamos assim, a parentalidade consciente é uma coisa infelizmente muito recente. É muito mais do que ações, dicas, como muitas vezes, dê-me umas dicas para o meu filho não fazer birras. É muito mais do que isso. É uma mentalidade, porque nós somos frutos de outra educação. Da melhor que os nossos pais... Eu digo sempre isto porque às vezes pode soar que estamos a criticar a educação que tivemos. Não, calma. Os nossos pais, ou quem nos educou, fez o que sabia. Isso é a primeira coisa. O que sabia, o melhor que podia na altura, dentro das circunstâncias. Nós agora estamos noutra fase. Temos mais informação e temos a obrigação, com o que existe, a informação que existe, de fazermos melhor. Sabemos hoje que a palmada, por exemplo, é prejudicial. Sabemos disso. Mas se calhar há 20 anos atrás, ou há menos, não sabíamos. Portanto, temos também esta obrigação de fazer melhor. Mas claro que isto é mexer com uma mentalidade, é cultural, porque está bem, nós fazemos isto nas nossas casas, mas basta ir para a escola. Uma professora que fala mal da criança ao pé da mãe, está a falar com a mãe e a criança está a assistir, isto é um exemplo que se calhar muitos de vós que estão a ouvir já ouviram histórias dessas ou já se passou convosco. A professora tem uma queixa a fazer da criança, mas a criança está ali, está a ouvir. Isto não é nada respeitoso, não é nada consciente. Quem o faz, não estou aqui a dizer que o faz com essa malícia, não. É natural. Tenho uma avó com 81 anos que os meus filhos convivem com ela diariamente e a minha filha mais nova tem 3 anos e ainda não foi para a creche. Que sorte. E tem uma ligação muito próxima e muito especial com essa minha avó. Mas a minha avó tem 81 anos, não é? Nasceu nos anos 40. Sim. Ela ainda acha que quando os homens falam ela tem que se calar, claro. Ou que a criança tem que se ralhar, tem que se gritar alto até ela fazer o que ela quer. Pronto,
lá está. E eu não vou mudar, não é? Porque é a Não, minha não, e cá está, e temos de ter esta sensibilidade, não é? Não é uma senhora agora de 81 anos que vai começar a praticar a parentalidade consciente, não é? Temos que ter essa... Não, mas isto para dizer que ela usa muito essa estratégia de quando eu chego, ela faz umas queixas Sim. da criança à frente da criança. E também tem muita estratégia que eu já começo depois a perceber que os meus filhos a usam também, da chantagem, não é? Tu fazes isto, eu dou-te isto. Tu não fazes isto, és um menino feio. Tu fazes isto, és um menino Sim. bonito. E estas coisas depois eu tenho que trabalhar muito bem isto dentro de mim, não é? Porque depois também está muito relacionado com a própria relação que eu tenho com a minha avó e com os meus pais. E aquilo que eu tento passar para os meus filhos é, ok, esta é a maneira como a avó fala contigo ou te trata, não gosta menos de ti por causa disso, esta é a estratégia que ela conhece, mas os pais têm outra. E aquilo que tu tens de fazer tu é que te vais adequar ou vais tentar tratar de forma melhor possível a avó, sabendo que ela está a fazer o melhor que pode. Mas isto é difícil de explicar também às crianças. Sim, mas normalmente, certamente, o teu filho mais velho tem a capacidade de se adaptar, certo? Tem, Com a avó faz uma coisa, mas depois aí na tua casa certamente exatamente. O fará problema outra. e o meu filho mais velho é um filho vulcão. O problema é que ele sente que quando as coisas não estão bem ou quando as outras pessoas não estão bem e descarregam nele, o problema é dele. Ou seja, ele sente que os sentimentos dos outros estão dependentes dele. Ele sofre por isso. Exatamente. E então eu tento desconstruir isso, que é o avô está triste, por isso é que ele se comportou assim. Ou o avô está chateado, o avô não dormiu, o avô não comeu. Sim. Assim. Não é por tua causa, ou não é por ti, ou não, tu não tens culpa, ou tu não és responsável pelo sentimento dele. Claro que isto ainda é meio abstrato, mas eu acho que ele já vai compreendendo. Porque as coisas têm que ser ditas. Mas é difícil, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é os livros que nós lemos, enfim, as pesquisas que fazemos, mas depois na prática, cada família é uma família e cada criança é uma criança. Claro que há técnicas, não é? Dentro destas pedagogias que existem, a pedagogia positiva, da disciplina positiva, que não tem nada a ver com permissividade, mas pronto, ok. Normalmente quem não sabe diz logo, isso deixam fazer tudo, mas não é nada disso. São pedagogias com regras. Mas depois na prática nem sempre é fácil aplicar, porque para aplicarmos temos que ter conhecimento, temos que ter disciplina e vontade. E às vezes o cansaço também todo há aqui um bocadinho. Nós até dissemos, amanhã vou fazer diferente. Amanhã vou ter paciência. Amanhã vou dar 10 minutos para a criança se calçar. Isto no caso de crianças mais pequeninas. Mas depois na prática é a pressa e já é o trânsito e já está tudo na nossa cabeça. É verdade, e ainda ontem falava disso com o meu marido, que é o que mais me torna inflexível, ou quando eu me desvio mais para aquilo que é a educação tradicional que eu tive, não é? Temos que ser rápidos e vou ralhar contigo para tu fazeres como eu quero, é quando não tenho tempo. Sim. A questão do tempo para mim é primordial e faz toda a diferença. Eu preciso de tempo, não é? Para pôr em prática, porque ainda não me é natural muitas coisas. Sim. Mas também estou aqui presa ainda nisso, não é? Eu não quero ser uma mãe robotizada, eu também não gosto muito de falar do instinto maternal, mas há coisas que nós fazemos naturalmente, não é? Sim. Até para não comprometer, e às vezes eu sentia que isso estava a acontecer, para não comprometer a minha autenticidade. Exatamente. Não podes deixar de ser tu, não é? Em fazer da melhor forma e a fazer tão certinho que eu não estou a ser verdadeira com os meus filhos. E ao não ser verdadeira, eles sentem que eu não estou a ser verdadeira. E ao sentirem, se calhar não vão respeitar aquilo que eu estou a dizer. Então eu própria, não é? Nós próprios pais, a fazermos a nossa construção, que acaba por ser desconstrução, na maioria das vezes, enquanto estamos a educá-los. Portanto, duplo trabalho. É sem dúvida, tens muita razão no que estás a dizer, porque às vezes esta sede e necessidade, obviamente, as pessoas têm a necessidade também da mudança porque não gostaram de alguma ação que tiveram ou não querem continuar com aquela narrativa com os filhos. Essa necessidade às vezes pode levar a isso que tu estás a dizer. As pessoas
já não são elas, não é? Estão a tentar a seguir à risca as dicas e o que leram e depois não são elas próprias. De facto, tem que se ter esse cuidado, tem que haver o tal equilíbrio que tu falavas lá atrás e o importante é sermos sinceros. Eu acho que a criança percebe essa sinceridade. Essa criança até ela vai conectar-se inevitavelmente mais connosco. Sim. Não vai pensar, nós temos que parar de pensar que a criança está constantemente a querer manipular-nos. Sim. Na maioria das vezes ela manipula, ou o que chamamos de manipulação, é instinto de sobrevivência, não é? E são necessidades também. São as necessidades e nós estamos muito pouco a olhar para as necessidades das crianças. Parece que estamos sempre a olhar para as expectativas delas. Para as nossas. E para as nossas. Principalmente para as nossas, não é? Vivemos numa sociedade também só de expectativas e muito pouco de atender a necessidades e a intenções. E eu acho que isso, mais uma vez, mais uma coisa que está a faltar. A criança está a ter um comportamento e nós estamos já a olhar para o resultado final daquele comportamento sem percebermos, ok, ela está com sono, ela não gostou há bocadinho quando aquele coleguinha fez não sei o quê e agora está a descarregar. Na maioria das vezes são estas coisas, são coisas básicas e às vezes estamos a punir o comportamento, a criança não vai entender porque é que aquilo está a acontecer, mas eu isto e tu estás a fazer aquilo. E às vezes nem ouvimos, não é? Às vezes nem ouvimos. E nós julgamos muito. Ponto final. Julgamos muito os nossos filhos. Julgamos os nossos filhos e julgamos tudo. Portanto, e os nossos filhos julgamos também. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt. Há pouco estavas a falar na expectativa e lembrei-me de um post que eu vou postar no Monte Story, penso que na próxima semana, que foi um vídeo extraordinário que encontrei de uma criança com 13 anos no TEDx a discursar e foi maravilhoso. Ele já não tem 13 anos, mas é tudo a ver com a expectativa. Há a pergunta, o que é que queres ser quando fores grande? Quando nós fazemos esta pergunta, isto diz ele, quando os adultos fazem esta pergunta, a expectativa é que vamos ser médicos, vamos ser professores, portanto, a pergunta é feita sobre aquilo que para nós é o ideal. E ele disse, mas nós não fazemos ideia do que é isso. Portanto, nós, crianças, vamos responder sobre a nossa experiência. Portanto, queremos ser skater profissional, queremos, enfim. A nossa resposta é muito simples. E ele diz, a nossa resposta é muito simples e vem do fundo do coração. Eu, quando for adulto, quero ser feliz. E isto é extraordinário, porque é uma criança de 13 anos que está a discursar por uma plateia imensa. E é mesmo isto, porque a expectativa que os pais têm podem ser, aliás, são super castradores. Um pai que coloca uma criança... o meu filho está naquele colégio espetacular, não é? Eu pago muito dinheiro para o meu filho estar naquela escola. Portanto, ele tem que ser, não é? Tem que ser algo. E isso é um peso imenso, imenso para a criança. E há uma expectativa assente, essencialmente, no investimento da inteligência intelectual, não é? E a inteligência emocional... Zero. Não interessa para absolutamente nada. É verdade, é verdade. Enfim, nós pensamos nisto e isto... É triste e depois não é só isso, não é só o que se passa nas famílias, é também depois o panorama todo em termos de educação nas escolas. Há situações que acontecem que eu ainda não estou nessa fase, mas já me arrepia. Sim, eu também. O meu filho vai para a primária no próximo ano e eu tenho amigas que são... todos os dias pesquisam escolas e visitam escolas. Sim. E porque umas são melhores para isto, outras são melhores para aquilo, também só querem que os filhos sejam felizes, há muito essa coisa, mas a verdade é que não há nenhuma escola que pareça estar a corresponder às expectativas. Sim. E o meu filho está no jardim de infância da aldeia e vai para a primária da aldeia, pública. Tenho essa sorte, esse privilégio. Sim. Mas depois eu também começo a ficar insegura, não é? Mas ele não vai ser... a minha questão aqui é o estímulo. Ele está só com crianças daqui, ele não vai ser estimulado. Depois começo a pensar na minha experiência. Percebo perfeitamente o que estás a dizer. Perfeitamente. É a vozinha, Filipa. É a vozinha. Ele precisa de mundo. Ele gosta tanto de Star Wars e não há uma criança na escola dele que conheça como é que ele vai fazer. Ele vai se sentir frustrado.
E isto começa aqui a encher. E Eu acho que às vezes também penso, quanto mais sabemos, mais sofremos. sim, porque mais tens que abdicar, não é? É Sabes isso. muita coisa, mas o caminho depois não Sim. podes fazer assim, e acaba por ser uma insegurança, mas que nos foi até incutida, não é? Exatamente, tens que sair da aldeia para seres alguém. Exatamente, sim, sim. Essas coisas que nós ouvimos desde sempre. Sim, eu sentia que a aldeia era sempre demasiado pequena, Sim. mas também nunca quis sair, depois há aquela coisa de estar muito agarrada, não é? E então houve coisas que se calhar que me pareciam mais arriscadas e maiores na altura e que eu não fiz. Mas não tenho mágoa em relação a isso. E eu quero que Sim, os meus sim, filhos sim. também não os castrar se por acaso eles forem diferentes de mim. Aí é que eu já senti isso. Eu já senti isso dos meus pais. Já senti que houve castração por eu ser diferente deles. Pronto, só isso, não é ser diferente. Se calhar aquilo que para os meus pais era considerado rebeldia, são as tais etiquetas também, mais um problema que fazemos muito com as crianças, não é? Vamos etiquetando e a criança acredita, porque vê aquela etiqueta escrita na testa todos os dias, não é? E acredita que é aquilo. E eu cresci a acreditar que sim, que era péssima a matemática, por exemplo, cresci a acreditar que só não era melhor porque não me esforçava, cresci a acreditar que por ser uma menina tinha que ser mais recatada e tinha que me vestir de outra forma e tinha que me calar quando os homens falavam e não podia, e era uma criança, não podia dar a minha opinião. Não podia ter, nem podia ter uma opinião contrária. Pois, quanto mais dar. É verdade. E certamente, Filipa, muita gente nos vai ouvir, partilha disto. Às vezes podemos não querer admitir, ou isso pode não estar bem resolvido, mas... Eu não quis admitir durante muito tempo, sim. Eu acho que essa é outra das coisas que a maternidade me trouxe de bom. Eu finalmente comecei a olhar para isso sem medo, porque nós temos muitas vezes medo de voltar à infância e de perceber, caramba, isto correu mal, porque estou agora a recordar disso, já passou, mas não, às vezes precisas de andar para trás para depois conseguires desenvolver. Sim. E eu fiz esse trabalho, estou a fazer esse trabalho constante. Fiz aqui uma entrevista há uns tempos com uma psicóloga, Mona Ramos, brasileira, e ela disse uma frase que me ficou. A infância, não é, acompanha-nos para o resto da vida. Ela disse qualquer coisa que era dinâmica. E eu realmente nunca tinha pensado nisso. E é verdade. Porque basta nós fazermos este exercício. Antes de sermos mães, nós temos uma ideia da nossa infância. Certo? Certo. Depois de sermos mães e aquela criaturinha, passa a expressão, despertar determinadas coisas em nós e até recordações, a infância já tem outra recordação, outra sensação, outra lembrança, outra memória. Pelo menos comigo é assim. Há coisas que eu me lembro agora que nunca me lembrei. Igual aqui. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Porque a infância não está parada, não é? Acho que a Mona também falou disso. A infância não está parada. A infância vai-se movendo e tu própria podes aprender a lidar com a tua própria infância de uma maneira que seja positiva e produtiva. Sim. E eu acho que tem de ser esse o caminho, senão ficamos todos doidos. Já estamos aqui com o tempo bem, isto é a conversar, isto é mesmo que nós vamos conversando e depois vem outras ideias. Olha, e acabei por não fazer as perguntas que tinha aqui, mas vou fazer assim uma última. Há uma ideia generalizada que para ser mãe e pai basta amor e instinto. Tu que defendes que uma mãe informada será sempre uma melhor mãe, antes de seres mãe, passava-te pela cabeça que era preciso estudar para se educar e para ser uma boa mãe? Boa pergunta. Não sei. Talvez sim, porque sempre torci o nariz ao instinto. Sempre achei que isso era bullshit. O instinto maternal. Sempre me pareceu uma coisa... Sempre me pareceu que educar uma criança, e eu sempre tive muito isto do educar mais do que criar, não é? Era mais importante a parte da educação do que a da criação. Era uma coisa demasiado complexa para ser instintiva. E depois porque à minha volta eu percebia que as crianças não eram assim tão bem tratadas. Por isso o instinto maternal funciona. Há aqui muita gente que nasceu avariada.
Então essa minha dúvida, e também porque eu sou assim, este tipo de pessoa, de pôr tudo em causa e de muito curiosa e muito observadora. Antes de ser mãe, eu não queria saber nada de crianças, não ligava. Eu também era uma pessoa absolutamente centrada naquilo que eram os adultos e a vida adulta. Depois de ser mãe, eu percebi que essa minha curiosidade e necessidade de saber mais vinham de um sítio que não estava assim tão errado, que era esse de não haver instinto maternal. Existe o instinto maternal de cuidar, existe o instinto maternal de manter aquela criança viva, não é? Mas a parte da educação não me parece nada que venha de um instinto. Vem de anos e anos de educação, não é? Até ancestral, e coisas que foram ficando e maneiras de estar, e os exemplos que vimos e que observámos e os adultos que foram de referência para nós. Agora, não vem propriamente do instinto. E acho que o amor é uma coisa presente em toda a gente. Acho que todos nascemos com essa capacidade. A empatia já acho que não é tanto assim, não é? Nós nascemos com empatia natural e há pessoas que a têm mais e outras menos, mas depois é uma coisa que também conseguimos construir. Mas o amor é o que todos queremos e é o que todos temos para dar. Às vezes não simplificamos a esse nível. Acho que nessa frase, não é? Dizer que basta amor e instinto maternal, bastaria se não estivéssemos já cheios de outras coisas, não é? Sim, da tal falta de tempo, de termos que nos organizar de determinada forma. E acho que se calhar é uma das desvantagens da evolução ou de termos deixado de estar tão ligados ao nosso eu mais primitivo e mais natural. Mas é verdade, e voltando atrás, não é? A questão do amor e do instinto maternal, sim, existem, não é? Ou o amor, pelo menos, existe e é o que todos queremos, mas já metemos tantas camadas em cima de coisas que nada têm a ver com aquilo que tem que ser o ser humano e o que nos une, que depois acabamos por perder o amor aí no meio, não é? Sim, e sim, o amor sim. E o instinto natural de outras coisas. Sim, sim. Última pergunta. Que mãe gostavas que os teus filhos tivessem lembrança quando crescerem? Olha, não sei, mas fico emocionada a tentar imaginar. Eu acho... Ai, que horror, não estava à espera disto. Desculpa. Vai, imagina o teu Eusébio com 20 anos e vai dizer à namorada ou ao companheiro, ou seja o que for, e vai dizer: a minha mãe... O que é que ele vai dizer? A minha mãe era feliz e quis que eu fosse feliz da maneira que eu quisesse. É isso. E é com esta ideia que ficamos por aqui, este podcast, que a Filipa foi a primeira figura pública a aceitar o meu desafio para falar sem freios da sua experiência de maternidade. Apesar deste ser um podcast dedicado especialista em Montessori, já tenho aqui dito que não sou nada fundamentalista e que o importante é agregarmos valor à criança, à forma como se vê a criança e também sermos aqui um apoio para tantos pais que nos ouvem. Por isso agradeço a grande generosidade da Filipa, por isso eu agradeço esse tempo, o teu tempo, as tuas partilhas e o facto de estares aqui. Obrigada. Obrigada eu, foi uma ótima conversa. Nós ficamos por aqui, encontramos no próximo mês e não se esqueça de passar nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube e no Instagram Montessori e também no nosso site montessori.pt. Adeus e até ao próximo mês. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.